Bom, então, o Euler, quando ele estuda a série de números complexos e tal, eu não sei o quanto ele... O fato é o seguinte, é que o Euler já no final, mais para o final da sua vida, se não me engano, tipo, acho que é 1772, 76, por aí, é que ele diz, um número complexo é uma coisa que você pode escrever na forma A mais BI com A e B reais. Quer dizer, até esse momento que o Euler já estava, o Euler viveu bastante, mas já estava no final da carreira, não se tinha ainda sequer essa visão dos números complexos. E daí foram mais 20 anos até as pessoas dizerem, então, vou escrever, vamos botar aqui x mais y, até alguém dizer, não, então bota o 1 aqui, o i aqui, e os números complexos são pontos do plano. Então, nem isso tinha, né? Não sei o que ele tinha em relação à convergência de séries. Eu não sei, não aparece muito o nome do Euler associado vamos dizer, às provas rigorosas das coisas sobre séries. Se bem que eu já ouvi assim, gente experiente, matemática, dizer, olha, quando você tem uma ideia em matemática, você dá uma checada e olha, porque provavelmente o Poincaré já tinha tido essa ideia lá por volta de 1900 e tal. E se não tiver, volta um pouco mais, você vai achar isso lá no Lagrange. O Lagrange é mais novo um pouco, olha. Volta no Euler, dificilmente escapa. Eu já vi gente recuar até o Newton. Esse negócio aqui que apareceu e tal, o Newton já tinha feito e tal. Então, estou falando assim, sem... Pode ser que o Euler tenha feito sim, mas aparentemente, não. Mas é interessante ter essa noção. Quer dizer, hoje a gente olha esse número complexo como um ponto do plano, a gente já aprende assim quase, né? E na verdade, os números complexos, eles mais ou menos, eles começam a aparecer, né, por volta de 1515, com a fórmula de resolução de equação do terceiro grau. Aí, em 1534, se eu não me engano, é o Ars Magna. Eu tenho um videozinho sobre uma história italiana, dei uma olhada lá, uns 3 minutinhos, que conta um pouco essa história não com a matemática envolvida, mas da fórmula de equação do terceiro e quarto graus. E em 1534 é quando são publicadas as fórmulas de resolução para equações de terceiro e quarto grau. Ainda não tinha número positivo, negativo, porque número negativo ainda era uma coisa meio misteriosa. Então, só aí por 1572 é que sai a álgebra. Deixa eu botar o nome dos caras aqui. Até aqui são os italianos. Scipione del Ferro. Vou botar o Tartaglia também, que também... Aí sai o Ars Magna. Esqueci o nome do cara que publicou Ars Magna. Cardano. Cardano foi o cara que publicou, mas inclusive as fórmulas ficaram conhecidas com o nome dele, mas a de terceiro grau era do Scipione, do Tartaglia, e a do quarto grau era do assistente dele, Ferrari. E aí, mas aí ainda era um negócio meio nebuloso, número negativo não existia. Aí, em 1572, vem o Bombelli. E o Bombelli é que introduz a ideia de número negativo, de regra dos sinais e tal. E os números complexos, que eu acho que ainda não tinham esse nome, surgem mais ou menos por aqui. Então, leva 200 anos até o Euler dizer,
um número complexo é um cara da forma x mais y. Tá? Porque o próprio conceito de número aqui ainda estava, de número real, ainda estava nascendo. Quer dizer, mais ou menos dessa época que tem o livro do Steven, eu não sei, mais ou menos dessa mesma época, né? E ele publica um livro, não sei, em francês é La Dízima, quer dizer, a dízima, em que ele meio que introduz a coisa das sequências infinitas, e aí ele diz, não, então tudo é número, porque antes número era uma coisa, grandeza era outra, era uma coisa meio nebulosa. Então, na verdade, os caras estavam trabalhando aqui, nem a ideia de número real estava bem clara. Né? Quer dizer, na esteira disso daqui, o Newton, né, vai passar para as séries de potências. Que são mais ou menos 100 anos. Né? Então, aqui está, o cálculo está começando e tal. O grande movimento de formalização, de definir claramente os conceitos de limite, dos próprios números reais, é um movimento do século XIX. Não quer dizer que os caras antes não entendessem mais ou menos as coisas, mas, assim, os caras do século XIX começaram a se preocupar mais com isso. Uma das razões, inclusive, foi porque, vamos dizer, tem o trabalho do Fourier, que traz funções que não podem mais ser escritas assim. Porque as funções dadas por série de potência, a gente acabou de ver, elas têm infinitas derivadas. Estudando o problema da propagação de calor, o Fourier chegou lá numas séries trigonométricas. E, ao contrário das séries de potências, que precisavam sempre de infinitas derivadas, ele descobriu que as séries trigonométricas podiam ser dadas por fórmulas que só envolviam integral. E aí funções só contínuas ou nem contínuas podiam ser expressas por termos de séries trigonométricas. Isso aí fez as pessoas terem que repensar o que era integral, o que era uma função, e aí muita formalização se construiu a partir daí. Aqui, vamos dizer, vai vir a integral de Lebesgue. Já é 1900. Então, oi. Não. O Fourier matemático até era um cara ligado à política e tudo, mas é outro. Um é Charles e esse matemático é Jean Baptiste. Esse matemático, ele participou um pouco da coisa da República, dos primeiros tempos da República, quase foi guilhotinado, depois foi para o Egito com Napoleão, era até ligado ao Champollion, depois foi governador de Grenoble e tal, e finalmente ele emplacou um trabalho importante e virou secretário perpétuo da Academia de Ciências lá da França. Não é o mesmo. Também tive essa dúvida, na época eu chequei. Então, os conceitos matemáticos, eles às vezes demoram muito tempo para serem estabelecidos, e às vezes quando a gente ensina, a gente já pega lá na frente. É meio assim, você é um guia de turismo e você não teve que abrir a trilha até o Cristo Redentor, você já vai até de trenzinho e tal, sobe de bicicleta e tal, mas é porque antes alguém fez isso. Então o caminho, às vezes, é muito tortuoso.
Tirando assim Então, quer dizer, nós meio que estamos nas séries de potências e se você escreve, vamos dizer, f de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de an x menos x0 elevado a n, tipicamente você tem que dizer, bom, x menos x0 menor que um certo r, que é o raio de convergência. Por exemplo, nos primeiros tempos, no Newton, acho que eu não vi traço dessa preocupação. Ele era meio uma expressão algébrica e tal. E hoje, quando você pensa isso aqui, ó, isso aqui a gente já sabe. Tem um R, tá aqui o x0, tem um R aqui, x0 mais R, x0 menos R, aqui dentro converge e aqui fora diverge. Quer dizer, aqui fora essa soma não existe. E nas extremidades, tudo pode acontecer. No plano complexo, você tem, assim, aqui dentro diverge, converge, aqui fora diverge, e aqui, às vezes, tem um ponto em que não converge, ou tem um ponto em que converge. E os nomes assim do estudo disso são, sei lá, Abel, Cauchy, são caras bem século XIX. Então, nós estamos aqui. E a grande coisa, né, é que dentro desse intervalo você pode derivar e pode escrever que f' de x igual a somatório de n igual a zero a infinito, de n a n, x menos x0, elevado a n menos 1, no mesmo intervalo. A gente já viu também que pode acontecer de você ter convergência nas extremidades aqui e não ter aqui, por exemplo. O arco tangente é uma situação assim. E também você pode integrar, quer dizer, integral de f de x dx vai ser uma constante mais somatório de n igual a zero a infinito de an x menos x0 elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Oi? Não, justamente, a gente, vamos dizer, se eu estivesse dando aula para física, não haveria a menor dúvida que tudo isso tinha que ser verdade. Mas não é assim, quer dizer, o fato de, principalmente isso, ó, o fato disso aqui convergir, já tem um primeiro detalhe, o que é isso convergir? Quer dizer, a gente tem definições diferentes do que seja convergir. E o fato, assim, é que, em princípio, vamos dizer, se você simplesmente diz que isso converge, mesmo uniformemente, você não garante que você pode derivar. Integrar é melhor. Eu acho que eu vou parar para discutir um pouco isso. Quer dizer, a questão é assim, né? Eventualmente, até essa f pode pré-existir. Quer dizer, você pode ter uma função f que está definida por outros meios, tipo seno, tem lá os duendes que medem o negócio e tal, dão seno,
o logaritmo. O logaritmo é um bom caso, quer dizer, a gente tem o logaritmo definido por meio de uma integral e a gente pode botar a série de potências do logaritmo. A exponencial a gente tem definida como inversa do logaritmo, a gente pode botar a série de potências da exponencial. De maneira geral, você pode não ter a função previamente definida e defini-la pela série. Mas, supondo assim que a sua função está definida previamente, pensa, o seno e o cosseno são bons casos, né? Você tem aqui o seno, e o seno faz uma coisa assim, né? E quando você bota essa função aqui, cada vez que você truncar, você tem um polinômio. O polinômio vai para infinito no infinito. Então, não tem como ele colar no seno para sempre. Então, você tipicamente vai ter alguma coisa assim, um polinômio que eventualmente vai vir aqui muito certinho e tal, e de repente, sei lá, ele faz assim e vai embora. Aí você diz, poxa, até que tá legal. Aí você bota mais termos e aí obtém uma aproximação melhor. Né? Tipicamente, as séries de potências, elas foram... Se você pensar a partir do polinômio de Taylor, o polinômio de Taylor é feito para aproximar a função pertinho do ponto. Então, é natural que você pense assim, se você faz a série de centro aqui vai dar certinho, e na medida que você vai se afastando, vai piorando. Essa, em princípio, é a expectativa quando você olha só do ponto de vista do polinômio de Taylor. O fato de que, eventualmente, essa convergência possa se dar para x grande, quando você vai aumentando o n, é um pouco um milagre. Não é assim, um dado natural. Mas... Não, mas a gente tem meios de examinar, a gente examinou, quer dizer, você tem estimativas pelas derivadas que podem garantir, não, isso vai convergir dentro de tal intervalo, vai convergir para todo x e tal. Mas o importante, tem uma coisa que é importante, que é pensar que tem tipos diferentes de convergência. Quer dizer, a questão aqui não é mais fn de x converge para f de x, pensando assim que para cada x essa sequência converge para essa. Mas é pensar essa função está próxima dessa. Então, quando você pensa isso, uma maneira de você pensar é você medir a distância entre as duas funções. Tá? Quer dizer, questão assim, medir a distância de Fn a F. E a gente, o conceito de convergência uniforme está ligado a isso. Eu meio que introduzi essa ideia assim, né? Você tem aqui a Fn, tem a F, e você pode, por exemplo, dizer que a distância, eu vou notar assim, Fn menos F, vou botar uma segunda barra aqui para distinguir assim, né? Vai ser igual, eu queria dizer assim, ó, a maior das diferenças. Né? Aquela ideia de estar dentro de uma faixinha, né? Você pega a F e traça uma faixinha em torno de F e quer que a Fn esteja ali dentro. Então você quer que Fn de x menos F de x seja menor que tanto para todo x no seu intervalo. Então, isso aqui você pode dizer que isso aqui vai ser o sup para x pertencente a AB de f de x, Fn de x menos f de x. Tá? Quer dizer, pensando essas funções só num intervalo AB.
Pode ser que, vamos dizer, meio que assim, já estou pensando em termos da série de potências. Quer dizer, no caso da série de potência, o exemplo do seno é eloquente, eu não posso esperar dar o gráfico do seno e querer que para n suficientemente grande, qualquer um dos polinômios que eu vou ter truncando a série do seno vai estar pertinho daquele gráfico, porque aquele gráfico aquilo fica lá entre menos 1 e 1, o polinômio tem que ir para o infinito. Então isso não pode acontecer em todos os reais, mas eu posso dizer, não, eu quero isso no intervalo 0,2π, menos π, alguma coisa assim. Tá? Então, em geral, a gente pensa dentro de um intervalo. Isso daqui é uma distância que corresponde, quer dizer, então, Fn converge para F uniformemente significa que para todo epsilon maior que zero, existe n epsilon, tal que n maior que n epsilon, implica essa distância de Fn a F é menor que epsilon. O que significará que Fn de x menos f de x vai ficar menor que epsilon para todo x no intervalo. Agora, esse argumento, quer dizer, quando isso acontece, está na mesma faixinha, é mais ou menos claro que a integral vai estar próxima, pelo menos quer dizer, se eu estou andando no intervalo AB, eu calculo a integral de A até B de Fn e a integral de F, elas têm que estar próximas. Legal. Vamos botar assim, essa é a F e a F n é igual a somatório de igual a 0 até n, de aí x menos x0 elevado a i. Então, se isso aqui acontece, está claro, ó. Está aqui o intervalo AB, né? Eu boto aqui a minha F, boto aqui a minha Fn, e essa, vamos dizer, a distância é o maior desses caras aqui. Digamos que isso aqui, mais ou menos, me dá o epsilon. Então, se eu fizer a integral de A até B de Fn de x dx menos a integral de A até B de f de x dx, olhar para o módulo disso, antes de mais nada, isso é igual à integral de A até B de Fn de x menos f de x. Agora aqui, esse negócio aqui pode assumir valores positivos e negativos. Se eu trocar esses caras só pelos positivos, botar o módulo, é claro que isso aqui vai ficar menor ou igual que a integral de A até B de módulo de Fn de x menos f de x. Tá legal? Agora, isso aqui, se eu estou nessa situação, isso é menor que epsilon. Então, isso daqui é menor que a integral de A até B de epsilon dx, que é igual a epsilon vezes B menos A. Tá? Então, se eu tivesse feito isso no meu rascunho, eu ia dizer o seguinte, né? Eu vou dar epsilon, dado epsilon maior que zero, tome n epsilon, tal que n maior que n epsilon, implica norma de Fn menos F menor que epsilon sobre B menos A.
Porque aí eu botei o epsilon sobre B menos A aqui, quando eu jogar aqui, eu tenho o epsilon sobre B menos A aqui. E aí eu estarei garantindo que para n maior que n epsilon, essa diferença aqui é menor que epsilon. Mas isso me diz sobre a integral. Tá legal? Vê se vocês entenderam mesmo, porque essa é a parte fácil da história. Então vocês precisam ter reservas aí para... Hã? Não, aqui tipicamente eu vou tomar, eu vou fazer o seguinte, né? Eu tomo AB, considerando séries de potências, né? AB contido em x0 menos R, x0 mais R. Porque eu sei que se esse cara está aqui dentro, a convergência é uniforme. Tá? Então, vou estar assim. Essa ideia de convergência uniforme, é claro que ela não está restrita a séries de potências, mas a gente já viu que no caso da série de potências, a convergência tem esse bônus. Se eu pegar um intervalo fechado dentro desse negócio aqui, a convergência é uniforme. Então, ela já me dá a integral. Tá legal? É praticamente uma figura, né? É praticamente você dizer o seguinte, né? Se o gráfico da F é esse azul aqui, eu vou dar uma faixa aqui assim. Uma faixa azul. E como a minha Fn vai estar dentro dessa faixa azul, a integral dela vai estar acima dessa área que está aqui embaixo e abaixo dessa área que, além dessa parte embaixo, pega a faixa azul. E a diferença entre qualquer coisa que esteja entre a integral de qualquer coisa que esteja entre essas duas coisas e a integral de f é menor que epsilon. Se a convergência é uniforme. Mas você está entendendo a ideia mesmo? Porque eu vejo você meio que verbaliza. Porque eu sou meu metódico demais, de vez em quando eu tento verbalizar as coisas para fazer sentido. Mas vê se geometricamente fez bastante sentido na sua cabeça. Tá? Então, o que eu digo é o seguinte: quando se trata da derivada, a coisa é pior. Eu já dei o exemplo, tá? A ideia é simplesmente a seguinte: imagina você andando com uma abelha ou uma vespa girando em torno de você. Aí você sai andando devagarinho e ela está lá. Então, a velocidade dela não está próxima da sua, ela está sempre perto de você. É uma distância relativamente pequena. Mas a velocidade dela é muito maior. Então, isso se expressa pelo fato de que eu posso estar aqui pertinho da F, mas está fazendo assim. E a derivada vai lá perto de menos infinito, sobe perto de infinito, vai, sobe, desce, e é completamente diferente da derivada da F.
Não, eu estou dizendo assim, sem hipóteses adicionais, o que vai nos salvar aqui é o seguinte, é que não apenas a Fn vai estar perto da F, mas a gente sabe que a derivada também converge. Então, a derivada da Fn vai estar perto da derivada de F. Aí é diferente. Entendeu? Aí a metáfora não é mais a abelha andando de você, mas é duas abelhas que saem uma próxima da outra e estão com a velocidade próxima a cada instante. Então, elas vão voar juntas. Quer dizer, elas podem até ir se afastando, mas elas vão precisar de um tempo que é proporcional à diferença de velocidade delas, para que elas se afastem um tanto. Tá? E como, vamos dizer, a gente vai estar dentro do intervalo de tempo finito, a gente sempre pode garantir que as velocidades estejam suficientemente pequenas para que naquele intervalo de tempo você não tenha se afastado tanto. Tá legal? Eu estou procurando gastar o nosso tempo muito mais na compreensão do que o teorema diz e, por analogias, chegar à conclusão de que ele realmente faz muito sentido antes de fazer uma demonstração. Então, primeiro é ter essa percepção de que a convergência uniforme de Fn para F não implica na convergência da derivada de Fn para a derivada de F. Então, vamos dizer assim, esse daqui foi, né? Então, isso garantiu que as integrais convergem. Agora, aqui, se eu não considero o caso da série de potências, eu já dei esse exemplo na aula passada, vamos fazer de novo. Eu posso construir uma função que é tipo g índice n de x igual a 1 sobre n seno de n ao quadrado x. Então, isso aqui converge para zero uniformemente em todos os reais. Né? Porque isso aqui está sempre entre menos 1 sobre n e 1 sobre n. Se n for grande, está lá. Você vai traçar o gráfico e vai ver tudo no mesmo pixel. Agora, a Gn' de x vai ser n cosseno de n2x. E aí sempre vai ter pontos em que esse negócio vai bater em n e pontos em que isso vai bater em menos n. Então, vai ficar fazendo assim. Tá? Então, se você pegar uma função qualquer, f qualquer, se você definir fn de x igual a f de x mais gn de x, vamos dizer assim, qualquer, mas com infinitas derivadas. Polinômio, função constante, o que você quiser, assim, muito bom. Quando você faz isso aqui, a derivada da Fn é a derivada da F mais a derivada da Gn, que é grande. Então, a diferença entre as derivadas não vai para zero. Então, perto, você pode botar uma função qualquer, melhor que você queira, você pode colar uma dessas nela e ela ali perto vai ser uma coisa que vai ficar fazendo assim. É simplesmente pegar a abelhinha, trazer e dizer, abelhinha, fica lá. Então, o que vai acontecer aqui é que a gente não vai ter só isso. A gente vai ter o fato de que Fn' converge uniformemente para F
em AB. E aí, por conta disso, a primitiva da Fn', escolhido o ponto inicial corretamente, vai ficar próxima da primitiva da F', que é a F. Então, na verdade, é a convergência uniforme que a gente tem, não só para F, mas para Fn também, que vai garantir que você pode derivar. Quer dizer, aqui você vai ter... já fiz isso, né? Mas você escreve Fn de x igual a Fn de 0 mais integral de 0 a x de Fn' de t dt, f de x igual a f de 0, vou dizer f de a aqui, né? Vou botar a aqui. F de a mais integral de a até x de f de t dt. Aí você subtrai uma da outra, você faz Fn de x menos f de x, vai ser igual a essa menos essa, Fn de a menos f de a, mais essa menos essa. Então, mais integral de a até b de Fn' de t menos Fn de t dt. Bota o módulo aqui, diz, se o módulo da soma menor ou igual que a soma dos módulos. Agora, eu quero dar um epsilon maior que 0, e eu quero mostrar que isso fica menor. Aliás, não. Tá? Eu quero garantir que isso fica menor que epsilon. Tá? Ou, simplesmente, vamos dizer, garantir que isso fica menor que epsilon. Tá? Então, está claro, né? Para isso ficar menor que epsilon, basta que isso daqui fique menor que epsilon sobre 2, isso daqui fique menor que epsilon sobre 2. Para isso eu pego n suficientemente grande, e para isso eu pego n suficientemente grande, e isso vai ficar assim. Então, significa que Fn converge, vamos ver, Fn converge uniformemente para F e, aliás, aqui, né, por enquanto eu só estou mostrando o seguinte, né, que se... então, na verdade, olha, para eu garantir que essa converge para essa, se eu tiver a convergência das derivadas, basta que em um ponto eu tenha convergência, e a convergência uniforme das derivadas me garante a convergência das funções originais. Tá? Bom, muito bem. Mas acontece aqui, né, que essas funções aqui, eu não sei, na verdade, quando eu botei f aqui, isso é o que eu gostaria de provar. Eu não sei, eu sei que a Fn' converge, quer dizer, eu tenho a f, calculei com a f a série de potências. Aí eu quero dizer que para derivar a f, eu derivo a série de potências. Mas isso significa dizer que a derivada das Fn' converge para a derivada de f. Então isso aqui, na verdade, está meio... está roubado, né? Quer dizer, o que eu posso dizer é o seguinte, olha, que imagina, isso aqui eu não sei, então vou trocar aqui o seguinte, que essa Fn' converge para uma certa, que é o que eu sei, para uma certa G.
recapitulando, eu tenho a série, tenho convergência uniforme. Eu sei que eu posso derivar a série e a série das derivadas também converge uniformemente. Converge uniformemente para alguma coisa. Eu gostaria muito de poder dizer que é F', mas eu ainda não posso. Mas eu digo, não, tá bom, não converge para F', mas converge não converge para F', mas converge para alguma G. Então, eu troco isso daqui e digo o seguinte, ó. Eu faço aqui... para onde que esse negócio converge? Esse daqui converge para F de A. Esse daqui, né, converge para a integral de A até x de G de T dt. Tá? Já que a Fn' converge para alguém, então converge para a primitiva dessa. Então, eu posso dizer, olha, tem aqui uma função o que eu estou observando é o seguinte, que tem aqui uma função que vai ser dada, vamos chamar assim, de f barra de x igual a f de A mais a integral de A até x de G de T dt. Estou usando o teorema fundamental do cálculo. Estou simplesmente criando essa função aqui. E pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho que se essa função é obtida integrando essa, a f barra de x é igual a g de x. Para todo x no intervalo AB. Só que isso está convergindo para isso está convergindo para isso, mas esse daqui converge para f de x. Então, se o lado de cá converge, esse converge para f de A, esse converge para essa integral, e esse aqui converge para f de x, isso aqui tem que ser igual a isso. Então, f de x é igual a f barra de x. E, portanto, f' de x é igual a g de x, que é o limite das fn's. Das fn'. Então, consequentemente, como as fn' convergem para uma certa g, e eu posso fazer esse raciocínio, essa g é a derivada da f. Então, teve aqui, ó, eu não pude ir direto assim, né? Fn converge para f e dizer aqui que Fn' converge para F'. Eu tive que dizer, não, isso daqui converge para alguém e esse alguém vai ter que ser a F. Então, é só... tá certo? Se a gente não tivesse... Por isso que eu digo assim, se fosse aula física, você não quer parar para pensar. Se bem que o físico teria a obrigação de pensar no caso da abelhinha, né? Certo? A garota lá e tal. Mas, em princípio, se você não parar para pensar, se Fn converge para F, Fn' tem que convergir para F'. Claro, mas nem sempre é verdade. Uma vez você sabe que nem sempre é verdade, você fica obrigado a mostrar que, neste caso, isso acontece. E aí a gente pode derivar indefinidamente. No caso da integral, eu já mostrei um exemplo que é para dizer, olha, se a convergência não for uniforme, também, no caso da integral, também pode falhar. Quer dizer, lembrando o caso da convergência não uniforme, que era aquele exemplo... O primeiro caso era dizer que a convergência pode não ser uniforme. Então, bota a função aqui 0, no intervalo 0, 1, bota aqui 1 sobre n, 1 sobre 2n. Aliás, pode botar aqui para ficar mais simplesinho, né?
1 sobre n, 2 sobre n, aí cresce aqui até n, altura n, e faz a função assim. Tá? Fn de x, é isso. Então, integral de 0 a 1 de Fn de x, dx, aqui é 0, aqui é um triângulo de base 2 sobre n, altura n, então a área é 1, né? Podia ter posto n2 ainda, para piorar. Então, base 2 sobre n, altura n2, a área é n. Está indo para infinito. Então, aqui você tem Fn de x convergindo para 0, para todo x, não é uniforme, mas converge para 0 para todo x, e a integral está tendendo para infinito. Então, isso também pode existir. Tá? É meio assim, cada vez que você demonstra um teorema, você tem que parar, pensar se você acredita que ele é verdadeiro, colocar a dúvida, e eventualmente encontrar um furo, quer dizer, encontrar uma situação em que o teorema não é verdadeiro, dizer, não, peraí, o teorema não é verdadeiro. E dizer, não, tudo bem, não é verdadeiro porque eu permiti que isso acontecesse. Então você bota nas suas hipóteses a proibição de que aquilo aconteça. Ou alguma hipótese mais flexível, mas que vai resultar nessa proibição. E aí você diz, agora eu tenho um teorema. Então, isso aqui é mais ou menos assim, o arcabouço. Isso tem importância porque, tipicamente, você vai lidar com problemas em que você está procurando não um número, que é a solução do seu problema, mas uma função, que é a solução do seu problema. Pode ser uma distribuição de probabilidade, pode ser a trajetória de um cometa, pode ser uma função que dê a previsão do tempo no mês, daqui até um mês, qualquer coisa assim. E você vai ter que aproximar essas funções por sequências de funções. Elas não são mais sequências numéricas, são sequências de funções. É mais ou menos esse o caminho pelo qual a gente está entrando agora. E que, vamos dizer, a partir da semana que vem, a gente ainda vai explorar um pouco mais esse tipo de questão. Então, as séries de potências são o primeiro passo nisso. Legal? Tranquilo? Sim. E, claro, a gente tem, assim como a gente tem nas séries numéricas, né, a gente sabe, né, nas séries numéricas a gente tem algumas que a gente sabe. A gente sabe a PG. PG a gente sabe, é a única que a gente sabe explicitamente. Então a gente tem séries numéricas. Então, a gente tem PG, 2, somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a alfa, né? Que aqui, alfa maior que 1 converge, alfa menor ou igual a 1 diverge. Sendo que os casos alfa diferente de 1 são todos resolvidos comparando com o integral. E o caso alfa igual a 1 se resolve ali porque a gente viu o somatório de 1 sobre n. Tá? Então, na verdade, aqui, né,
a gente tem a PG e somatório de 1 sobre N. Essa a gente vai por aqui. A gente tem um caso importante, que é a série alternada decrescente para zero. Quer dizer, se você tem a N decresce para zero, implica que somatório de N igual a, vou botar assim, N igual a zero a infinito de menos 1 elevado a N converge. E essa tem um detalhe muito importante, né? Que a gente tem uma estimativa de erro. Claro, porque, tá certo? Você pode garantir que a série, a soma é finita, mas não ter uma estimativa que diga, ó, se você somar até o A15, isso já vai dar um erro daqui para frente, que só vai para somar menor que 1 milésimo. Já é uma... Né? Em geral, você precisa disso, senão, vamos dizer, a soma é finita. Tá bom, mas eu vou ter que esperar até, sei lá, a próxima catástrofe natural que vai acabar com a vida na Terra para chegar suficientemente perto, então não me serve, porque eu quero prever essa catástrofe para ver se a gente pode fazer alguma coisa. Então, você ter uma estimativa de erro, diga, ó, soma tanto, tá bom? Então, aqui você sabe o seguinte, né? Em princípio, aqui, vamos supor assim, a N é maior que a N mais 1, tá? Para todo N. Então, se S igual a somatório de N igual a zero a infinito de menos 1 elevado a N, e Sn, vou botar assim, Sn igual a somatório de N igual a zero até Nzão de menos 1 elevado a N, temos S menos Sn menor que a N mais 1. Então, isso é bom. Né? Por exemplo, a série do seno, a série do cosseno, são séries em que você tem sinais alternados e você pode usar esse negócio. É claro que isso aqui, às vezes, pode ser que nos primeiros termos essa desigualdade não aconteça, mas se a partir de um certo ponto acontecer, você pode usar isso também. Né? Então, isso aqui são... o que mais que a gente sabe de relevante sobre séries? Bom, no princípio, assim, são beabá das séries. Com isso daqui, a gente lida com um monte de casos interessantes. No caso das séries de potências, né, a primeira coisa é que tem um raio de convergência. Então, vamos dizer, existe R maior ou igual a zero, série de potências aqui, somatório de AN, x menos x0 elevado a n. Então, existe um R maior ou igual que zero, tal que x menos x0 menor que R implica converge. Quer dizer, converge essa soma aqui, x menos x0 maior que R
implica que diverge. Segundo, que que converge, vamos ver, se AB, vou ainda incluir nesse pacote aqui, né? AB está contido em x0 menos R, x0 mais R, implica converge uniformemente. Dois, né? Em x0 menos R, x0 mais R, pode derivar à vontade. E bom, e tem as funções que têm série de potências conhecidas. E aí, três, vamos ver, a gente pode escrever E elevado a x igual a somatório de n igual a zero a infinito de 1 sobre n fatorial xn para todo x em R, seno x igual a somatório de n igual a zero a infinito de menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial x elevado a 2n mais 1 para todo x em R. Cosseno x tem uma coisa similar, menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial x elevado a 2n também, a mesma coisa. Aí a gente tem o logaritmo de 1 mais x, é interessante, né? O log de 1 mais x é igual a somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, x elevado a n. Agora aqui para todo x pertencente a menos 1, 1, e na verdade o 1 é fechado. Tá? Esse fechado aqui, na verdade, vou deixar ele aqui assim, aberto, né? Porque o que a gente viu até agora não garante isso. A gente sabe que se você botar x igual a 1, essa série converge, mas não está ainda claro que você possa dizer que converge para o log de 2. Bom, tem outras séries que a gente pode deduzir, né? Qualquer função que você saiba derivar, certo? A gente pode botar uma função completamente, um monte, né? Faz uma expressão com todas as funções que você tem, raiz quadrada, eleva, não sei o que lá, soma e tal. Você sabe derivar aquilo. Então, você pode pegar, escolher um ponto no domínio, derivar, calcular todas as derivadas, vão ficar uns números enormes, mas você pode calcular a série. Oi? A série de Taylor é uma particularidade da série. Quando você fala a série de Taylor da função, tá? Porque a série de Taylor é sempre de uma função. Então, é a série de potências que você constrói a partir daquela função, dando, né? Quer dizer, a série de
Essas aqui são as séries de Taylor, né? É muito, vamos dizer, qual o papel do Taylor aí? É meio que observar, explicitar, na verdade, algo que o Newton já sabia, que se você tem uma função conhecida, então os coeficientes da série são dados por essa fórmula, né? Dada f de, sei lá, de AB em R, C infinito, e x0 pertencente a AB, então você pode escrever, a gente costuma escrever assim, f de x, em princípio, você pode botar assim, somatório de n igual a 0 a infinito de fn de x0 sobre n fatorial, x menos x0 elevado a n, onde esse símbolo aqui é só uma cautela, porque você sabe que isso pode não ser verdade para todo x. Aí tem uma variação de nomenclatura, porque normalmente, tipicamente, acho que a série de Taylor era com x0 igual a 0. Geralmente a gente pensa assim, a série de Taylor é com x0 igual a 0. E aí tem um nome, Maclaurin, que provavelmente é o cara que observou que você podia fazer isso aqui chamando x igual a x0 mais h, e aí ficar com uma série só em h. Às vezes, visto de hoje, isso é nada, mas no momento histórico pode ter sido uma novidade, certo? Bom, hoje também tem, né, empresa que patenteia, sei lá, o laço do sapato que você aprendeu com a sua mãe, e aí patenteia aquela porcaria, e cada vez que você der o laço do sapato, você tem que pagar $1 centavo. Mas no caso, não, eu acho que pode ter. Tem vários resultados em matemática que têm nomes, às vezes de matemáticos importantes, que hoje são meros casos particulares de coisas bem mais gerais. Às vezes, até, a gente não se dá conta que o cara, quando fez aquele negócio, o caso geral não existia. Né? E o que ele fez foi um passo para se chegar lá. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, tem um teorema do Abel, que eu não vou demonstrar, que diz o seguinte, que se, por exemplo, isso aqui, ou de maneira geral, quer dizer, se essa convergência aqui, por exemplo, no x0 menos r, esse negócio convergir, então a convergência é uniforme a partir do x0 menos r. Quer dizer, aqui, tá? Quer dizer, se eu tivesse aqui, converge para x igual a x0 menos r, então eu podia o AB contido no intervalo fechado aqui. E aí, como a convergência é uniforme? Aliás, o fato de que eu usei, né, o fato de que a nossa função limite é contínua. Isso é um teorema, na verdade. Se você tem uma sequência de funções contínuas que converge uniformemente com uma certa função, então a função é contínua. Então aqui, se você tiver isso, você tem a convergência uniforme e a função limite é contínua. Então, por exemplo, aqui, no caso do logaritmo, o limite é contínuo, o logaritmo também é contínuo, então o limite é o logaritmo. E aí você pode garantir que essa série
em x igual a 1 vai dar o log de 2, uma coisa assim. Então, o teorema de Abel é isso, né? Se vou botar assim, somatório de n igual a 0 a infinito de an x0 mais r elevado a n converge uniforme em, vamos botar assim, x0, vou botar assim, em ax0 mais r, para todo A pertencente a x0 menos r. Aqui você pode ir. E mesma coisa vale o x0 menos r. Que horas são? 2h30. Eu acho que eu devia demonstrar, acho que eu não demonstrei esse resultado, né? Na verdade, é um teorema, isso que eu falei, se você não precisa ser série de potências, você tem uma sequência de funções contínuas. Aí elas convergem uniformemente para uma certa função num dado intervalo, onde elas são contínuas. Ali, a função também é contínua. Vou te dizer que sim, pelo seguinte motivo. Eu defino a função como sendo o limite da série. E aí ela é a expansão dessa função. Entendeu? Eu não preciso ter uma fórmula para dizer que é uma função. Então, eu tenho Fn convergiu uniformemente nesse intervalo de convergência. Então, tem uma função que é definida por ela. Acontece que eu acabei de provar que eu posso derivar termo a termo e as derivadas da minha série vão convergir para as derivadas dessa função. E, consequentemente, é uma questão de só fazer a continha, a minha série vai ter essa expressão aqui para aquela função. Então, ela é a série de Taylor daquela função. Mas tem que ter como porque eu acho que essa é a importância das séries de potências, né? Você tem funções que você acredita que conhece porque você tem uma regra. Mas, mesmo a partir dessas funções, eventualmente, você vai chegar a funções que vão ser definidas por uma série e que não tem fórmulas. Mas elas são tão funções como as outras, sabe? Tem o mesmo direito de votar, de ser tratadas com decência. Quer dizer, tem todos os direitos que a Constituição garante, embora acho que se a gente levar isso ao pé da letra, nenhum de nós consegue fazer valer aqueles direitos todos, mas elas são iguais às outras. Só, talvez, antigamente parecia na certidão de nascimento, né? Filho de pai desconhecido, uma coisa assim. Não sei como é que é agora, também não. Vamos dizer, o Brasil tem avançado nessas coisas. Olha, eu tenho um filho, eu sou cidadão alemão por ascendência e tal. E o meu filho mais velho, eu não era casado com a mãe dele, e pela lei alemã ele não era cidadão alemão, porque
Entendeu? A lei alemã é a seguinte: se os pais são casados, tem a nacionalidade do pai. Se não são casados, tem a nacionalidade da mãe. E tudo. Isso só mudou agora. Ele ainda nem conseguiu a cidadania agora. Mas então, vamos dizer, as séries de potências, eventualmente, são filhas de pai desconhecido. Você não tem a fórmula da função original, mas isso não tira nenhum direito constitucional dessas séries. Tá? E isso é importante, porque eu diria que, não sei se você já viu o filme dos Duendes, mas o filme dos Duendes eu posso contar a história aqui, já contei uma vez, né? Porque eu descobri isso, né, que nas máquinas de calcular, né, nos computadores, a tecnologia avançada, e lá dentro tem os duendes minúsculos fabricados na China, e são irlandeses, mas são feitos na China. E que, quando você tecla lá o seno de alguma coisa, os duendes vão lá, botam, tem um circulinho pequenininho, vão lá, medem o negócio, medem o seno e botam esse valor lá. É uma tecnologia muito complicada, mas é necessária se você pensa o seno como definido pelo... Não, quer dizer, quando você faz o seno x, o que você está dizendo? Você tem aqui um círculo que, para simplificar, você pode supor que tem raio 1, e aí você marca o comprimento x aqui, x é esse comprimento aqui, se o círculo é de raio 1. Então, repara já a tecnologia que você precisa ter para conseguir botar um círculo de raio 1 perfeito e fazer esse negócio aqui. E, em seguida, você baixa aqui uma perpendicular e mede esse cara aqui. É isso que você precisa, pela definição que nós aprendemos de seno, para calcular o seno de alguém. Eventualmente, você pode dar umas voltas e tal, mas é isso. E isso é muito mais complicado do que isso aqui. Então, na realidade, você pode dizer, olha, no fundo, acho que eu vou adotar essa definição de seno aqui, que essa, pelo menos, eu consigo fazer umas continhas. Tá? E aí ele virou... É como se ele tivesse se tornado filho de pai desconhecido também. Tá? Ele vai ser calculado como soma de uma série. Então, isso é um detalhe importante nessa história toda. Né? Bom, não sei se eu vou demonstrar, mas deixa eu pelo menos enunciar o teorema que eu estou usando, né? Acho que eu não me lembro de ter demonstrado, né? O teorema. I é um intervalo, x0 pertence a I, FNF de I em R, Fn converge para F uniformemente em I, e se eu não me engano, acho que na hora que eu tentar demonstrar, eu vou ver se é verdade. Se as Fn são contínuas em x0, então F é contínua em x0. Eu nem preciso, acho que as Fn sejam contínuas em todo o intervalo. Basta que elas sejam contínuas no x0 em particular, quando a gente faz a série de potências, os Fn são polinômios. Nada mais contínuo do que um polinômio. Então, os Fn são polinômios, elas vão convergir uniformemente dentro do intervalo de convergência. O limite vai ser... E aí vale em todo o intervalo, né? Aqui, x0 menos R, x0 mais R. Eu posso pegar um cara qualquer nesse intervalo,
porque eu posso sempre pegar um intervalo AB fechado aqui dentro que englobe esse x. E aqui no AB a convergência é uniforme. Então eu vou ter a continuidade em x. Mas o teorema, eu acho que ele só precisa dessas hipóteses. E a ideia da demonstração, acho que é mais ou menos o seguinte, ó, você tem aqui o x0. E aí eu quero mostrar que para x próximo de x0, isso aqui é a minha... Vou desenhar a minha f aqui. Repara que a convergência é uniforme, então ela não é só em x0, é em todo x. Então aqui eu pego, vamos ver, eu pego uma Fn aqui. E eu preciso comparar esse cara daqui com esse daqui. Mas eu sei comparar... Então eu quero dizer que esse está próximo desse. Eu sei o seguinte, ó, que se o n for suficientemente grande, esse daqui está próximo desse daqui. Porque a convergência é uniforme. E, ao mesmo tempo, esse daqui está próximo desse daqui. Então, o que eu faço? Eu dou um epsilon. Aí eu quero mostrar que f de x menos f de x0 é menor que epsilon, se o x estiver suficientemente próximo do x0. Então, eu digo, antes de mais nada, eu vou pegar uma Fn e vou garantir que a diferença entre Fn e F seja menor que epsilon sobre 3. Então, vamos supor assim, que toma n, tal que Fn de y menos f de y menor que epsilon sobre 3 para todo y. Então, vale aqui e vale aqui. Mas essa Fn é contínua em x0. Então, agora eu pego um intervalo aqui, de maneira que se o x estiver nesse intervalo, essa distância aqui também é menor que epsilon sobre 3. Então, eu faço... Então, agora eu tome delta maior que zero, tal que x menos x0 menor que delta, implique Fn de x menos Fn de x0 menor que epsilon sobre 3. E agora eu escrevo... Temos, então, se módulo de x menos x0 menor que delta, eu faço f de x menos f de x0, e eu escrevo, em vez de eu fazer esse menos esse, eu faço esse menos esse, mais esse menos esse, mais esse menos esse. Então, isso é igual a f de x menos Fn de x, mais Fn de x menos Fn de x0, mais Fn de x0 menos Fn de x, menos f de x0. Tá? Então, esse menos esse, mais esse, menos esse, mais esse, menos esse. É isso aqui. Agora, eu só faço assim. Troquei para o menor ou igual. E agora, como n é tal que isso vale, o x é um elemento... aliás, como n é tal, isso daqui, com y igual a x, isso daqui é menor que epsilon sobre 3.
Com y igual a x0, isso aqui é menor que y sobre 3. E, como x menos x0 é menor que delta, fn de x menos fn de x0 é menor que então, é uma situação assim, ó, eu quero comparar esse com esse, eu não sei. Mas eu comparo esse com esse com esse, esse com esse. Não sei se está milagroso. Eu quando estava fazendo, pensando aqui agora, assim, fazendo, eu disse, caralho, isso já foi tão difícil para mim, esse teorema. E agora eu achei... Não, mas quer dizer, meio assim, né? Você tem... É como se tivesse aqui uma barreira intransponível, aí você tem que fazer assim, 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 para chegar lá. Oi? Porque o meu passo foi primeiro a me assegurar que eu podia pegar uma FN, está bem pertinho de F. Aí eu usei a convergência uniforme. Eu ainda não disse quão perto o X tem que estar do X0 para a coisa valer. Mas a FN, na minha hipótese, elas são contínuas. Em X0. Só usei em X0. Então, se a FN é contínua em X0, eu tenho o direito de tomar um delta maior que zero, tal que isso daqui implica essa diferença menor que y sobre 3. Usando a hipótese, quer dizer, primeiro eu usei essa hipótese aqui. Tomei essa Fn. Agora, para a Fn, eu estou usando essa hipótese aqui. Repara que aqui, ó, não bastaria eu ter Fn de x convergindo para f de x para todo x, ou Fn de y convergindo para f de y para todo y. Porque quando eu tomei isso aqui, eu estou garantindo, né, que esses dois caras aqui, ó, esse e esse, vão ficar pequenos, não importa qual seja o x. Aliás, f de x menos fn esse daqui, né? E esse daqui são dois caras diferentes, eu estou pegando fn num e fn do outro, dizendo que as duas são pequenas ao mesmo tempo. Só que eu não escolhi... eu fiz isso antes de escolher o x. Se eu não pudesse garantir isso, aqui eu não podia... Vamos dizer, eu podia fazer uma coisa para esse x0 e para algum outro x, mas que depois podia não estar coberto por esse delta. Então, a necessidade da convergência uniforme entra aí. E realmente ela garante, ó, quer dizer, é interessante, as Fn são contínuas em x0 e convergem uniformemente para F. Então a F é contínua em x0. Não precisa, não tem nada global nisso. No caso dos polinômios, elas são contínuas em todos os pontos, então a F é contínua em todos os pontos. Porque eu meio que usei isso, né? Porque eu integrei a derivada, sei lá se ela é integrável, eu sei que se ela é contínua, ela é integrável. Aliás, é um teorema que eu não demonstrei ainda, mas que vai vir. A ideia das próximas 3 semanas é que eu vou fazer uns detalhes finos ainda de teoria, entrar por umas coisas novas e, ao mesmo tempo, quem está lá na merda vai ter que estar lá puxando para aprender o básico. Então, nós vamos estar com 2 cursos. Eles são?
48? Não sei, se vocês não tiverem perguntas, eu estou satisfeito. Qualquer pergunta que não seja o que cai na prova, quer dizer, cai a matéria toda. Oi. Né? Porque é a ideia da abelhinha. Eu tenho aqui a minha função, f. Aí eu dou uma faixa aqui. Eu digo, ó, quem estiver dentro dessa faixa está perto de f. Aí eu digo, então eu vou fazer está perto, está dentro da faixa. Mas você está vendo que a derivada aqui, ó, né, imagina que essa faixa aqui, a espessura dela é 0,1. Você está vendo que aqui tem pontos, tem trechos enormes em que a derivada é maior que 1, trechos em que a derivada é menor que menos 1. Então a derivada está bem fora, está bem longe de estar perto da derivada da f, que é 0. E por mais que eu baixe essa faixa, eu sempre posso fazer uma coisa assim. Eu explicitei isso escrevendo, né, 1 sobre n, seno de n2x, para deixar bem espalhafatoso, né? Esse aqui seria a minha fn de x, e isso está convergindo para 0 uniformemente. Mas a f' se deriva da 1 sobre n, cosseno de n2x, vezes N2, desculpa, derivada do N2x é N2, que é igual a N cosseno de N2x, que não converge para 0 uniformemente. Costuma-se dizer, vou dizer algo que vocês não vão entender, mas costuma-se dizer que o operador de derivação é descontínuo. Mas isso é uma meia-verdade. Vamos dizer assim. Ele é contínuo, porque quando a gente faz isso, a gente deriva e depois faz alguma outra coisa que não está clara aqui. Mas isso, vamos dizer, o fato da gente ter esse exemplo é que obriga a gente moralmente a ter que provar que a gente pode derivar a série de potências termo a termo na maior, o que num primeiro momento poderia... E que também permite a gente, vamos dizer, meio que sentir onde está a falha naquela demonstração do teorema de que a soma de dois lados de um triângulo é sempre igual ao terceiro. Né? Porque é meio isso, né? Eu estou aproximando uniformemente uma função por uma coisa assim, e fazendo como se o comprimento do gráfico da função necessariamente o comprimento do gráfico das Fn tivesse que convergir para o comprimento do gráfico da f. Mas o comprimento do gráfico da função depende da derivada. Então, se a Fn está convergindo para f, as derivadas podem não estar convergindo para a derivada da f, e o comprimento das Fn pode não estar convergindo para a f. Embora, quer dizer, claro que aqui você não precisa... Está vendo que não converge, tá certo? Tá certo? Você sabe, o comprimento, sei lá, pega um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, e não tem como fazer 7 ser igual a 5. Então, você sabe que 7 é diferente de 5, portanto, esse argumento
tem alguma coisa errada nesse argumento. Mas onde está o erro? O erro está em supor que quando uma curva se aproxima de outra, em termos de gráfico, uniformemente, o comprimento se aproxima do comprimento da outra. E se você pensa a curva como dada por uma função derivável, tem a ver com o fato de que o comprimento é medido pela derivada. Porque o comprimento de uma curva, basicamente, se você pensa a curva parametrizada como uma trajetória, o comprimento você mede integrando a norma do vetor velocidade. Se você andar, pensa assim, você vai andar aqui em linha reta. Então você tem a velocidade. Você integra a velocidade para saber quanto você andou daqui para cá. Mas se você ficar andando e recuando, para calcular o comprimento total que você percorreu, você vai ter que integrar o módulo da velocidade para contar o quanto você andou para frente, para trás e tal. E é claro que você pode vir daqui até aqui gastando muito mais giz do que o necessário aqui. E tem a ver com isso, você está integrando a velocidade. Então aqui você tem, vamos dizer, você tem... e você pode fazer isso assim, indo e voltando, bem pouquinho, talvez, não é tão claro aqui que possa fazer assim, vamos ver, nesse caso aqui, você vê que você pode ficar pertinho e o vetor velocidade está fazendo você gastar muito mais fio do que precisaria. Legal? Tudo bem? Temos palestra hoje de quem? Cabral? O Marco Cabral? Vai falar de finanças?